Steve Rogers é o Capitão América, o Sentinela da Liberdade, um herói de guerra, o maior líder, não só da Marvel, mas de todos os quadrinhos. Uma das maiores figuras do heroísmo e de exemplo a ser seguido. A ideia desse vídeo é servir como um guia de leitura, tentando usar uma certa cronologia e ao mesmo tempo listando de uma forma mais fácil os acontecimentos do personagem. A lista de quadrinhos citados aqui é baseada na minha opinião, então você pode achar outras listas diferentes por aí, nenhuma é certa ou errada, mas essa é a forma que eu acho que ficaria mais simples. E a ideia é que esse guia seja usado principalmente pelos novos leitores, por isso, com certeza alguns leitores mais experientes podem sentir falta de alguma HQ que certamente vai ficar de fora. Até porque se eu não deixar coisas de lado, a lista ficaria enorme. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e já deixa seu like para ajudar na divulgação. E me segue no Instagram e no Twitter, o link para as redes sociais vai estar aqui na descrição. E agora sim, vamos pro guia. Começando pela sua primeira aparição. Captain America Comics número 1 foi o surgimento do herói antes mesmo do surgimento da própria Marvel, quando a empresa ainda era chamada de Timely Comics, em 1941. Criado por Joe Simon e Jack Kirby, foi feito exclusivamente como uma propaganda americana durante a Segunda Guerra Mundial, apresentando o que os Estados Unidos tinham de melhor. Inclusive, a sua capa mostrando o soco que o capitão dá em Hitler é uma das cenas mais icônicas dos quadrinhos. Essa edição já traz o capitão com seu uniforme clássico, seu primeiro escudo, a origem relacionada ao soro de super soldado, apresenta Bucky como seu parceiro na luta contra os nazistas e até mesmo seu primeiro confronto contra o seu maior vilão, o Caveira Vermelha. Mas essa origem do personagem foi mais detalhada muitos anos depois, na comemoração de 50 anos do herói em Capitão América Sentinela da Liberdade de 1991. No final da primeira série de histórias do Capitão, na época da Timely Comics, o personagem ficou muito tempo desaparecido, até que em 1964, Stan Lee traz de volta o personagem junto com Jack Kirby em Vingadores número 4. Aqui, o corpo do antigo herói da década de 40 é encontrado congelado, mas ainda vivo graças ao soro de super soldado, e nessa nova época ele se junta aos Vingadores, um grupo de heróis recém-formado, onde o capitão acabou se tornando o líder. Steve Rogers voltou, mas seu companheiro Bucky Barnes não. Então em Capitão América 117 de 1969, a história A Chegada do Falcão apresentou um novo parceiro de combate para o Capitão América. Samuel Wilson é o Falcão, o primeiro super-herói afro-americano da Marvel. Se tornou companheiro de Steve Rogers no combate ao Caveira Vermelha, dessa vez em posse de um cubo cósmico. E a partir daqui, o Falcão dividiu o título com o Capitão América e até mesmo se tornou integrante dos Vingadores também. Com o passar dos anos, o Capitão América foi ganhando seu destaque como líder e símbolo. Ele era mais que uma pessoa, mais que um simples herói. Mas foi em Capitão América número 169 de 1974, onde Steve Rogers começou a ter uma crise, principalmente com relação aos Estados Unidos, no arco Império Secreto. O país passava por uma grande crise política que foi retratada nos quadrinhos quando o herói descobre que uma conspiração criminosa existia no governo comandada pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Isso fez com que o capitão deixasse de acreditar nos ideais americanos, ele perde a confiança no seu país e abandona o manto de Capitão América. Claro que esse abandono não seria para sempre, mas essa temática foi novamente abordada em outro arco clássico em 1987, chamado de Capitão América Nunca Mais.
Steve Rogers começa a ser questionado por ter sido criado a partir do programa de super soldado feito pelo governo americano, e por esse motivo ele deveria se tornar uma espécie de arma bélica dos Estados Unidos, trabalhando exclusivamente para o governo do seu país. Caso contrário, ele deveria abandonar o manto de herói. E é isso que acontece. Steve Rogers não admite ser usado como arma e muito menos ser reprimido de ajudar o mundo todo como bem entender, e passa a usar o nome somente de Capitão. Esse assunto seria retomado num futuro também, na tão conhecida Guerra Civil. Como de costume, depois de um tempo de mudanças, os heróis voltam a ser quem eram. E Steve Rogers voltou a ser o Capitão América, mas nos anos 90, Steve Rogers foi quase considerado morto em uma de suas histórias, e a partir daí começava uma das fases de maior destaque do personagem, a fase escrita por Mark Waid. Operação Renascimento de 1995 trouxe o herói de volta, criou uma conexão maior ainda do herói com o Caveira Vermelha e trouxe Sharon Carter como grande amor de Steve Rogers. A fase do Mark Waid foi bastante longa e muito boa. Um Homem Perdido no Tempo foi a sequência do escritor nas histórias do Capitão, trazendo em mais evidência o fato dele ser um homem de outra época, fora do seu tempo original. E o Guardião da Liberdade encerrava a passagem do escritor. Uma parte dessas histórias já foram lançadas no Brasil antigamente de forma dispersa, mas atualmente a Salvat encadernou todo esse período em 3 encadernados com um ótimo acabamento e até com uma caixa especial para manter tudo organizado. E aqui compilou toda essa fase do Mark Waid, inclusive explicando as épocas que foram lançadas e momentos necessários para um entendimento melhor de todas as histórias. É um material que vale a pena ser lido e para quem quiser adquirir, vou deixar o link aqui na descrição. Mark Waid teve uma ótima passagem escrevendo o herói, mas outro roteirista que redefiniu e remodelou o personagem foi o Ed Brubaker. O Soldado Invernal de 2005 apresentava um novo inimigo, o Soldado Invernal, e explicava melhor a suposta morte de Bucky Barnes, o antigo parceiro do Capitão América. A HQ traz seu passado à tona e mexe bastante com o psicológico do herói, e na minha opinião é uma das melhores histórias do Capitão América. Esse arco às vezes é dividido com um tempo esgotado, mas juntando as duas partes, traz por completo as histórias do Soldado Invernal. Um ano depois disso, acontece o grande evento conhecido como Guerra Civil, e em 2007, o verdadeiro desfecho do conflito é apresentado em Capitão América: A Morte do Sonho. Depois de se entregar ao governo, o Capitão América é detido pela lei de registro dos super-heróis, mas na transferência a caminho de um tribunal, ele sofre um atentado onde acaba sendo morto a tiros, num dos momentos mais trágicos para os heróis da Marvel. E inclusive, ainda em 2007, essa tragédia pode ser melhor vista no arco Morre uma Lenda, onde mostra as consequências para os heróis do fato do maior símbolo de liderança, de liberdade e de heroísmo ter sido assassinado. Steve Rogers estava morto, mas o símbolo do Capitão América precisava continuar, e é a partir daí que seu antigo parceiro Bucky Barnes assume o manto do herói em Capitão América: O Homem que Comprou a América, de 2008. A sequência, ainda em 2008, veio em Capitão América: A Flecha do Tempo, onde mostrava melhor o desdobramento de Bucky como novo capitão, como era sua aceitação, até mesmo dele próprio, e a pressão de assumir o nome e o manto de um dos maiores heróis do mundo. Mas isso mudou em 2009 durante o arco Capitão América Renascimento, que explicou melhor o que houve com Steve Rogers e finalmente o trouxe de volta dos mortos, aonde voltou a usar o seu manto de direito e o nome de Capitão América mais uma vez. Mas Bucky Barnes não foi o único que usou o manto de capitão. Alguns anos depois, Steve Rogers perdeu o soro de super soldado em seu sangue e com isso, seu corpo envelheceu,
sendo obrigado a passar o uniforme e o escudo mais uma vez. Dessa vez, quem assumiu essa tarefa foi outro dos antigos parceiros de Steve, Sam Wilson, o Falcão. Capitão América Sam Wilson de 2015 trouxe uma nova dinâmica ao herói, com uma nova abordagem mais pé no chão e agora com um idoso Steve servindo apenas como um estrategista nos bastidores do conflito. Mas como de costume, em pouco tempo tudo voltaria ao normal. E depois das guerras secretas que reestruturaram o universo Marvel, Capitão América Steve Rogers de 2016 reintroduziu Steve Rogers como Capitão América, dessa vez com sua juventude de volta. E pouco tempo depois da nova abordagem, aconteceu a Guerra Civil 2, que acabou dando um gancho a outra grande saga, onde trouxe uma grande revelação. Império Secreto de 2017 mostrava Steve Rogers sendo um soldado da Hydra, infiltrado esse tempo todo no governo dos Estados Unidos para que, ao ganhar sua reputação, se voltasse contra as forças inimigas aos poucos. Foi uma fase que revoltou muitos fãs e leitores, mas como todo mundo sabe, no fim, tudo acaba voltando ao normal. Então é isso, seguindo esse guia provavelmente você vai ter um bom conhecimento sobre o personagem e como eu já disse, claro que muita coisa teve que ficar de fora, mas com um pouco mais de bagagem você mesmo vai acabar descobrindo e encontrando os materiais mais complexos, como é o caso de Mad Bomb. Alguns materiais ainda podem ser encontrados para compra, então os que forem acessíveis vou deixar com o link aqui na descrição. Infelizmente o restante você vai ter que procurar em sebos ou até mesmo pela internet. E algumas dessas histórias inclusive eu já trouxe aqui no canal, então vai ter vários links aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.